Olá, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se tiverem, comentem aí no YouTube. Eu estou usando aqui um fone diferente, mas se não der certo, eu troco por outro fone. Bom, pessoal, então a ideia da aula de hoje, muito parecido com o que a gente fez na quinta, revisar rapidinho o que é HTTP, aí posso deixar para vocês colocarem algumas dúvidas aí, e aí depois eu vou lá e respondo o formulário, né? Liberando as notas, ok? Bom, então, vamos lá. O que seria, então, HTTP, né, que vocês estudaram, né? Vocês não estão vendo isso, mas eu estou vendo. O HTTP, pessoal, ele foi uma invenção, vamos dizer assim, que deu início ao que a gente entende como hoje, como sendo a web, certo? Que muitas vezes, né, se confunde até com o próprio conceito de internet. Então, o Tim Berners-Lee, vocês devem ter lido sobre isso, ele estava trabalhando no CERN, né, num laboratório lá na Suíça, né, que trabalha com a aceleração de partículas, né, e que tinha muitos grupos de pesquisa, e lá nesse laboratório eles tinham que compartilhar muitos dados, né, entre as linhas, dentro lá desse grande laboratório, né. E aí, uma das maneiras de fazer isso era exatamente usar a rede, né, que ligava esses laboratórios. Então, a ideia da web surgiu nesse sentido, de que um pesquisador dentro de um laboratório poderia requisitar, através desse conjunto de ferramentas que foi criado, um documento com os últimos resultados de um determinado laboratório, sem precisar estar falando diretamente com um pesquisador. O pesquisador faria os novos resultados, colocaria isso em um documento, né? Colocaria isso num servidor, e aí outro usuário poderia acessar esse servidor esse documento dentro da rede, né? Então era essa ideia de criar redes de documentos, né? E o que era interessante é que esses documentos, eles pensaram numa maneira de descrever usando o conceito de hipertexto, né, que é você poder criar links entre documentos e também dentro do próprio documento. E eles precisavam definir, né, um conjunto de mensagens entre um cliente e um servidor para poder realizar essa troca do documento. Me traga o documento que eu desejo, né? Então, foi daí que nasceu a ideia do HTTP, né, que quer dizer exatamente Hypertext Transfer Protocol, ou seja, um protocolo para transferir o hipertexto, e ele vai dar depois início ao que a gente entende como o grupo do W3C, né, que é o que rege, que determina, que propõe os padrões da web, tá? Então, tudo começou com esse pesquisador, que é o Tim Berners-Lee, que criou. O que ele criou? Ele criou o HTTP, implementou um servidor HTTP, um cliente HTTP, uma linguagem para representar os documentos, o HTML, e esse cliente HTTP, ele conseguia renderizar esse documento HTML, ou seja, ele era um browser, né? Então, com essa combinação nasce o que a gente entende como web, tá? Bom, deixa eu passar aqui para um slidezinho maior. Vamos lá em frente. Bom, então, pessoal, esse protocolo, né, a gente já falou um pouco sobre isso no começo, né, da cadeira, existem as RFCs, né, que são os documentos que regem esses protocolos na internet. Vocês podem procurar nesses números aí lá no IETF, que você vai encontrar as definições do HTTP, tá? Bom, então esses, né, são os documentos, né, da RFC. Então, lá tem toda a especificação do que é esse protocolo, como é que ele funciona, quais são os tipos de mensagem, né? Então, o que vocês estudaram, ele vem exatamente dessas definições desse documento.
para que serve isso? Para que qualquer pessoa possa implementar o seu navegador, qualquer pessoa possa implementar o seu servidor HTTP, né? Bom, então, o HTTP é executado em dois programas, né? Um do lado cliente, outro lado servidor. A ideia, né, o princípio do HTTP é que é o cliente que inicia a requisição, certo? Hoje, existe o conceito de push, né, que o próprio servidor pode mandar mensagens, na verdade, um saco, né, normalmente, as notificações que o servidor pode mandar para o usuário, né, para o navegador do usuário, mas, em geral, o que acontece como ele foi imaginado no começo, o servidor está sempre ativo, escutando uma determinada porta, por padrão a 80, os clientes vão lá e fazem a requisição, né? E eles fazem essa requisição como, né, o usuário precisa passar para o navegador uma identificação de qual documento que ele quer, né, que seria a URL, né? A URI, ela identifica um determinado objeto, e a URL seria a localização dele, né? Dentro da URI existe uma URL, tá? E aí, como vocês sabem, um documento, hoje em dia, ele não é só um documento, né? Ele é constituído de vários. Então, por exemplo, sei lá, não sei quantos códigos JavaScript, não sei quantos códigos CSS, as próprias páginas HTML, as imagens, né? Professor, o que vai acontecer? Em geral, o modelo inicial de como foi pensado o HTTP era um documento por requisição. Dependendo da implementação do servidor HTTP e do navegador, ainda é assim, certo? Então, se a sua página tem 95 arquivos para carregar no home, vão ser 95 conexões HTTP que vão ser abertas, certo? Então, o que vai acontecer, né, por exemplo, deixa eu ver aqui, pronto. Se o cliente requisita uma página index HTML, né, o servidor vai mandar essa página, o navegador vai ler que no cabeçalho da página ele precisa carregar um CSS, e, por exemplo, depois ele começa a processar o DOM, ele percebe que tem uma imagem, um PNG. Aí, no caso, uma nova requisição tem que ser feita ao servidor para ele receber essa mensagem, né? O ideal era que pudesse já ser assim, né? Já mandar tudo que quer, mas não é assim que funciona, tá? Então, vai ser aberta uma nova requisição para isso, né? Então, para cada para cada objeto que compõe aquele site, vai haver uma nova requisição para ele, tá? Eu não sei se vocês quem aí testou a ferramenta que eu coloquei lá no formulário do Chrome, né? Essa ferramenta, ela mostra exatamente isso. A gente consegue ver lá cada conexão, cada objeto requerido, como é que foi a invocação, como é que foi a resposta, né? Bom, como eu não posso perder pedaços do documento, né? O HTTP, ele usa TCP, ele quer garantia. Então, ou vem tudo ou não vem, né? Se vier algum pedaço que faltou, o protocolo vai tentar fazer o reenvio. Professor, eu tento por quanto tempo? Aí existem os timeouts, né? O servidor pode tentar estabelecer esse timeout, ou então o próprio cliente na requisição. Se não chega nada, aí ele vai mostrar aquela página para o usuário, erro na conexão, né? Mas ele não vai te entregar objetos incompletos, tá? Ele não vai fazer isso, certo? Ele vai usar sempre o TCP nesse sentido de tentar te entregar tudo que ele consegue baixar, tá? Outra coisa que é importante, como o TCP/IP não tem aquele conceito de sessão, né, e apresentação, lá do modelo OSI, o HTTP, ele está rodando em cima de TCP, mas ele também não implementa esses conceitos. Então, ele é dito um protocolo sem estado. O que é isso? A cada nova requisição, é como se fosse uma requisição que não faz referência nenhuma a requisições anteriores. Professor, e como é que se mantém, então, o estado da conexão? Como é que eu faço um carrinho de compra?
É exatamente o conceito de sessão no servidor, então de sessão através de cookies. E aí, a cada requisição, essas informações são enviadas novamente para eu poder recuperar quem é aquele usuário, qual é aquela sessão daquele usuário. O protocolo em si, ele não vai fazer isso por padrão, certo? Você vai ter que usar algum tipo de framework em cima do HTTP para recuperar e manter essas informações, certo? Bom, uma das coisas que existe no protocolo TCP, que vocês devem ter estudado, é a ideia de ser persistente e não persistente, né? Qual é esse conceito? Quando o browser, quando ele vai enviar a requisição, ele pode dizer assim, ó, mantém o socket aberto, porque eu quero ficar te enviando mais pedidos. Então, eu vou fazer a conexão persistente. Mas tem servidor que pode não aceitar isso, porque, por exemplo, se tiverem muitas conexões persistentes, para cada conexão persistente, a gente está estabelecendo memória, né? Guardando memória lá do servidor, e aí eu posso gerar um DDoS no servidor. Então, a ideia é que... Desculpa, pessoal, que eu fui botar água aqui, desconcentrei. Então, a ideia, em geral, a maioria dos servidores eles vão te responder com conexões não persistentes, ou seja, a cada nova requisição, a cada novo documento requisitado, vai haver uma reabertura da conexão socket, tá? Vocês continuam me ouvindo aí, pessoal? Eu não estou recebendo comentários do YouTube. Não sei se tá normal aí para vocês. Deixa eu dar uma checada aqui, galera. Vocês estão me ouvindo, né? Ah, beleza. É porque eu fiz 3 perguntas já e nenhum de vocês respondeu no YouTube, pô. Vocês têm que me ajudar também aí no negócio. Então, quem já usou a ferramenta do Chrome? Eu perguntei. Beleza, então vamos lá. Então, voltando. Como é que é uma mensagem de requisição, né? Que vocês devem ter estudado, né? Então, é uma coisa relativamente simples, né? Ela é composta por um método, onde ele vai dizer o tipo de operação que ele quer realizar. Esse método ele tem algumas variáveis. A primeira seria qual é o documento que ele quer realizar essa operação. E depois qual a versão da HTTP que eu quero utilizar, certo? Em seguida, o outro parâmetro seria qual o domínio que eu estou me referindo, que aí no caso, ó, a URL é exatamente a junção disso mais isso, né? Vai identificar aquele documento que eu quero abrir. Isso daqui é a sinalização do tipo de conexão que eu quero. Então, por exemplo, o cara que fez essa requisição aqui, né, o cliente, ele já está dizendo assim, ó, me responde e fecha o socket, né? Não precisa ficar com o socket aberto. Esse user agent aqui, o navegador envia uma informação sobre o que ele é. É assim, pessoal, que os servidores conseguem saber se é um celular, é um computador, é um notebook, qual é o tamanho da tela, qual é o sistema operacional, se é um iPhone, né? Através dessa informação. Era assim que o Cigar bloqueava o acesso via Chrome, né? Mas, se você modificar, não tem como o outro lado saber. E o outro lado, ele confia nessa informação que é enviada. Então, por exemplo, teve muito aluno que descobriu isso, ia lá no Chrome, mudava o user agent, e aí o Cigar passava a funcionar no Chrome. Algum de vocês fez isso aí? Então, beleza. Então, deixa eu tirar aqui esse apontador.
Bom, então, aqui é meio que eu expliquei, depois... Ah, sim, e esse último parâmetro, accept language, é que você já pode indicar algumas coisas de localização, né? Ah, eu quero receber a resposta em francês, em inglês, em português do Brasil, né? Aqui, pessoal, é mais ou menos essa mesma estrutura, só com um pouco mais de detalhes, né? Se a gente olhar a mensagem entre o método, né? Entre o método e a URL existe um espaço, que é um caractere do ASCII. No final, tem que ter um retorno de carro e pular a linha, que vem é um código de estilo máquina de datilografia, né? Que é pular a linha e retornar para o início. Aqui, na lista de cabeçalho, eu posso ter vários. Então, quando vocês forem inspecionar requisições, vocês vê que vai muita coisa, inclusive cookie, outras informações, MIME types, né? E pode ser que vá dados. Como assim, professor? Ah, quando você faz um post, você não manda os dados do formulário, né? Eles vão vir junto depois desse cabeçalho, eles vão vir nessa parte aqui da requisição, certo? Ó, a galera tá comentando aqui, né, do Creative Lua, né, que é exatamente para mudar esse user agent, né? E aí você consegue driblar, vamos dizer assim, esse tipo de proibição, ou você consegue ver comportamentos diferentes do servidor em função desse user agent, né? E as respostas, né, que foi o que vocês estudaram mais aí para fazer o exercício, né? Então, é uma estrutura também muito parecida, você vai ter o tipo de protocolo usado, né, a versão, um código, a mensagem associada, então tem duas vezes, né, a mesma informação, a mesma coisa com relação à conexão, porque, por exemplo, o cliente pode ter pedido para deixar keep alive, né, que seria a conexão aberta, não persistente. E o servidor diz, não, comigo não existe isso não. E aí ele vai lá e responde, ó, aqui é close, já fechei, não adianta, tu vai ter que mandar tudo de novo, certo? Existem informações sobre a data, essa data, pessoal, está relacionada com a data que o documento foi, esse aqui eu acho que é modificado. Aí, não, desculpa, é a data que foi criado. E aqui a última data que ele foi modificado. Essas datas, elas podem ser utilizadas, né, por exemplo, para o funcionamento dos caches, né, para saber, eu já carreguei isso, então não preciso pegar de novo, né? Eu posso salvar essa informação aqui, e aí a gente vai ver que existe um negócio chamado get condicional, que eu posso mandar a requisição, e ele só me manda se mudou a data, né? Informações sobre o tamanho do documento em bytes, e depois o tipo. Normalmente é HTML, mas pode ser XHTML, pode ser SVG, pode ser uma imagem, porque as imagens elas vão trafegar também via HTTP, né, via bytes. Pode ser um objeto complexo, aí eles vão usar os tipos MIME, né, então, sei lá, é um vídeo, mais uma imagem, mais um texto, né, então pode ser coisas desse tipo, tá? Bom, aqui é exatamente essa explicação, para depois vocês olharem. Ah, eu acho que eu rateei uma coisa. E também tem, pessoal, informação sobre o servidor, né? Alguns servidores retiram isso daí, ou respondem coisas bem gerais, para já não facilitar os ataques, né? Tipo, se eu sei que é um determinado tipo de servidor, com determinado tipo de versão, aí eu vou e busco quais são as falhas que ele tem, né? Então, já pode começar daí os ataques a uma máquina, né? Então, aqui é semelhante, né, à estrutura que a gente viu antes da requisição. Sobre os códigos, né? Você tinha uma parte boa lá da aula invertida que vocês tinham que estudar sobre esses códigos, né? Eu até mandei um memezinho, né, para vocês que dividir assim, né? Códigos que começam com 100 é o hold on, né? Espera que vai dar certo, tá inicializando, alguma coisa desse tipo. Códigos dentro do 200 são os que deu certo, né? A comunicação.
Os 300, eles têm a ver principalmente com mudança de que um documento saiu de um host e foi para outra, de um URL para outra, ou então que o próprio servidor vai fazer um redirecionamento interno. Então, os 300 tem a ver com isso. Os códigos 400, eles têm a ver com alguma coisa que o cliente está fazendo errado. Ou ele mandou errado a informação da requisição, não está conseguindo interpretar, ou então ele não achou, por exemplo, a página, né, o código 404, então ficou bastante conhecido, né? O pessoal, inclusive, passou a depois criar redirecionamentos, né, para o código 404 para coisas que, por exemplo, tivesse um logo da empresa, né? Então, mostrando, não encontramos, procure aqui, né? Para exatamente evitar de dar uma informação, né? O feedback errado, inclusive o feedback às vezes era em inglês, né? Então, tinha muitos desses problemas, né, no início da internet. Hoje em dia, muito servidor web já facilita isso, o pessoal, quando vai criar os sites, já evita esse problema, né? E os códigos 500 tem a ver com alguma coisa que o servidor não está sabendo fazer errado. Ele pode estar busy, né? Ou então, por exemplo, não está dando permissão, permissão nos 400. Ele caiu o processo, né? Então, os códigos, eles viriam aí nesse 505, tá? O Leandro Douglas está falando da piada do código 418, né? Que tinha lá no exercício, né? E já o Pedro, ele está comentando que muita gente aprende esses códigos trabalhando na marra, né? Exatamente, né? E existem também, né, quem trabalha com requisição, serviço REST, que é uma evolução, usa esse mesmo modelo de requisição do HTTP, mas as mensagens, na verdade, são requisições a objetos existentes, e aí esses códigos são diferentes, eles querem dizer outras coisas, né? Então, assim, eu não sei eu acho que eu comentei isso no começo da cadeira, há muito tempo atrás, né? Eu comento de novo, se tem um assunto que todo mundo do SMD tem que sair sabendo bem dessa disciplina, é o HTTP, o funcionamento dele, porque ele é base para muitas das tecnologias que vocês vão usar durante muito tempo ainda, né? Porque hoje tem essa questão, quem vai para a programação, praticamente tudo usa serviço REST, quem vai trabalhar com front-end, basicamente está rodando HTTP lá por baixo para fazer muita coisa, então é muito importante entender o funcionamento, né? Quem vai trabalhar com streaming, por exemplo, também tem que entender como é que a HTTP lida com isso. Então, assim, é o assunto mais importante da disciplina, por causa disso, porque ele influencia diversos tipos de tecnologia que a gente tem hoje, e estão dependentes ou executam em cima do HTTP, tá? Aí eu falei a questão, né, da falta de Estado, né? Então, uma das maneiras que se encontrou, né, para garantir essa questão de Estado é o uso de cookies, né? Não sei se algum de vocês, quando estava estudando, chegou a testar, chegou a ver como é que são enviados os cookies, né? Então, o cookie, ele permite a manutenção de Estado. Como é que é feito? Eu acho que tem um desenhozinho aqui que explica melhor. Deixa eu... É esse aqui. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas a ideia é o seguinte. Quando um cliente faz uma requisição, o servidor pode responder com uma mensagem, junto com o documento, set cookie. Nessa mensagem, quando o navegador recebe essa informação, ele pode armazenar aquela informação dentro de uma estrutura do navegador. E aí, na próxima vez que for enviada uma requisição para aquele mesmo site, ele vai enviar junto aquela informação que o servidor guardou. O pessoal usa cookie, por exemplo, para salvar um identificador do usuário no sistema, ou tinha antigamente se fazia muito isso, se salvava a senha, ou então
partes da página que o usuário passou, os últimos itens que ele viu, que era uma maneira de não precisar guardar tanta informação assim no lado do servidor, né, para não ocupar espaço, e também de guardar um rastro do que o usuário tinha feito. Hoje em dia, é muito mais comum você guardar tudo isso do lado do servidor, porque já passou a não ser mais um problema tão grave assim, você armazenar informação sobre o que o usuário está fazendo, não ocupa mais tanto espaço. Tem outros problemas de privacidade, né? Aí tem a lei, né? A lei brasileira sobre os dados, né? Versa um pouco sobre isso, o que é que pode guardar, o usuário precisa ficar sabendo. Mas a forma de linkar com esses dados, ela vai estar exatamente associada com os cookies. Eu vou, por exemplo, colocar lá um identificador, o último usuário logado, né? Eu vou utilizar desses tipos de estrutura para saber informações sobre o usuário. Tá. Vou pular um pouco isso aqui. Outra coisa que tinha lá para você estudar era sobre o cache, né? Então, qual era a ideia do cache? Antigamente existia uma primeira ideia que era usar proxies. A UFC ela tinha isso. Toda requisição passava por uma máquina da UFC e aí ela guardava documentos nessa página, nessa máquina, desculpa. E aí quando alguém fazia uma nova requisição, quando alguém fazia uma nova requisição nessa máquina, ele consultava, a página do Globo.com, alguém já requisitou? Já. Um cara requisitou tem 5 minutos. Então manda essa daí. Então, qual era a vantagem de fazer isso? Eu não precisava queimar a saída da conexão da internet da UFC para ir atrás desse documento, né? Então, se ganhava bastante espaço na banda, evitando essas páginas que eram muito requisitadas. O problema é que a internet ela saiu muito desse modelo estático. Praticamente o que tem de mais ou menos estático hoje é a Wikipédia, né, que a gente acessa, mas praticamente tudo é muito dinâmico. Então, o documento inicial, ele é muito mais JavaScript, que depois vai baixando as coisas de forma assíncrona, do que um documento estático. Então, esse tipo de proxy, ele acabou não tendo mais função. Cara, é muito complexo para ele funcionar, né? Porém, existem os caches locais, né? Como é que funciona esses caches locais, né? Deixa eu ver se eu tenho um desenhozinho aqui. Esse aqui era o que eu estava explicando para vocês, tá? Que tinha na UFC. Pronto. Esse aqui já é a ideia de você pegar informações locais. Então, teria o quê? O navegador vai ter lá uma basezinha que ele vai guardando documentos que ele já requisitou. Quando o usuário acessa a página, o navegador vai montar uma requisição dizendo assim, cara, dessa página aí, eu já baixei tais e tais documentos com essas datas. Então, só me manda aquilo que mudou, né? Isso, pessoal, faz uma diferença muito grande, né? Então, por exemplo, aqui, nesse slide, a gente tem mais ou menos o tempo, quando o cache está vazio, né? Você vai baixar, por exemplo, 16 arquivos JavaScript, CSS, HTML e as imagens, né? Por exemplo, as imagens vai demorar 81 segundos, né? Já quando já tem um cache, eu só vou baixar imagens que realmente mudaram na página. Já caiu de 8 para 2, né? Então, isso aí reduz bastante o tempo de carregamento da página. CSS, por exemplo, ele não baixou nenhum, não mudou, né? Sei lá, o site mantém os mesmos CSS para todas as páginas, altera isso aí muito raramente, só quando tem uma mudança do layout, né? Então, isso daí torna a navegação muito mais rápida. Quem escrever aí no YouTube como é que a gente faz para requisitar uma página limpando o cache. Vale 0,3 aí. Vamos ver quem escreve primeiro aí no YouTube. Bom, então né, tinha lá uma questão, né, lá no exercício, que era exatamente um pouco sobre isso, né?
da diferença de quando você tem o uso de cache e não o uso de cache. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma rede institucional requisitando um servidor na internet pública. Se eu também fizer essa coisa do cache institucional, aumentando, né, essa base, eu vou reduzir essas requisições, tá? Bom, como é que funciona para o cache dar certo? É a ideia de, quando é feita a requisição, se usar o conceito de get condicional. O Leone aqui é mais ou menos, cara. Também acho que a aba anônima, ela guarda alguma coisa no cache, mas essa eu vou checar. Ctrl Shift mais R, acho que não. Isso aqui, ó, é exatamente. Ctrl F5, pessoal, ele tira o cache. Aí, isso aí, pessoal, é a maior dor de cabeça quem desenvolve para a web. Por quê? Você faz uma mudança, aí você requisita a página e não muda o que você fez. Aí você, meu Deus, não está funcionando. Aí você vai lá e altera. Só que, na verdade, tinha alterado e como não foi baixado novamente o documento, você trabalhou com a versão anterior. Isso aí pode valer para o JavaScript, pode valer para o CSS, pode valer para o HTML. Então, é muito importante sempre, quando for fazer esses tipos de teste, né, fazer essas requisições zerando o cache local, tá? O Pedro está dizendo que Ctrl R funciona. Então, pronto. Esse eu já não sabia. Então, já tem mais um aí. Ctrl Shift R ou Ctrl R? Vocês têm que me dizer aí. O que eu sabia mesmo é o Ctrl F5, que ele atualiza e zera o cache, né? Beleza, vamos lá. Bom, então, como é que é o get condicional? Ele vai fazer o seguinte, ó. Na hora que eu for... Então, o get tradicional, ele, por exemplo, no caso está pedindo um GIF aqui, né? Faz o get, diz qual é o documento, a versão, o servidor manda a resposta e vai botar essa informação aqui, ó, last modified, certo? Aí, o navegador guarda essa imagem no cache e na próxima vez que ele for requisitar, ele vai mandar essa informação aqui, ó, if modified since, com aquela data. O que é isso? Ele está dizendo assim, ó, servidor, tu só me manda o arquivo se ele não foi modificado. Se ele não foi modificado, o servidor vai mandar essa resposta aqui, ó, 304 not modified. Então, o navegador sabe que o documento que ele tem guardado local, ele não precisa pedir de novo. Então, ele usa esse que está lá. Então, eu vou continuar fazendo a requisição e a resposta, mas não vai vir o documento associado. Aí eu vou ganhar muito tempo, principalmente com objetos grandes, imagens de logo, CSS e coisas desse tipo, né? Pronto, o Henrique está dando aqui logo toda a lista toda. Ctrl F5, Ctrl Shift mais R, Command Shift mais R, porque tem um pessoal aí que usa Mac, né? Porque eu sou pobre, pessoal. Aí fica diferente, né? Realmente o Ctrl Alt F5 tem a ver com o usuário do Windows, né? Beleza, então é assim que funciona o get condicional. Só que aqui, isso aqui é mais ou menos a mesma explicação. Só que aqui, pessoal, pode ter um problema, que é o quê? Você, por exemplo, você mudou o logo da página. Só que, quando você bota o logo lá, esse logo era um logo antigo, ele tinha uma data antiga. E aí vai gerar essa maluquice, porque ele foi adicionado depois dos caches que estão espalhados nos clientes, mas como a data dele é anterior, o servidor não vai retornar. Aí foi aí que o pessoal começou a criar a ideia de tags. Então, você associa a documentos tags.
E aí, nesse caso, por exemplo, mudou o logo, você mudaria também a tag. Isso aí, então, quer dizer que não é só o arquivo logo.png, mas houve uma mudança, embora a data de atualização dele seja diferente. Aí o get condicional, ele vai usar essas informações, tanto do tag como da data, para fazer isso. Bom, galera,